Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que todos estejam bem. Eu vou enviar hoje, então, a aula 8, né, que ficou faltando de cuidados paliativos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o luto. Para que essa aula não fique muito pesada, eu vou dividir ela em duas partes, ok? Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho do luto, pessoal, eu organizei esses temas para a gente estudar, né, em 5 partezinhas, né? Um pouquinho dos conceitos, da história, um pouquinho dos efeitos do luto sobre a saúde. A gente vai falar também um pouquinho do luto não reconhecido e do luto complicado, de alguns determinantes, né, com que façam com que esse processo seja um pouco mais laborioso e o último, as possibilidades, né, como que nós enfermeiros podemos auxiliar as pessoas em luto. Então, a parte 1, né, onde a gente vai falar de alguns conceitos e um pouquinho de história sobre o luto, é importante que a gente entenda que o luto não é algo anormal, né? Não é algo pelo qual algumas pessoas vão passar e outras não. Todas as pessoas passarão pelo luto, né? Ele é uma resposta fisiológica frente a perdas. E essas perdas, elas podem ser oriundas da morte de alguém, né? Ou também outras perdas que a gente tem na vida, por exemplo, perder um emprego, perder um animalzinho de estimação, né? Perder um relacionamento, né? Terminar um relacionamento. Então, tudo isso também podem gerar reações de luto, tá? Nessa aula, a gente vai focar mais no luto oriundo das doenças que ameaçam a vida, tá? E que geram óbito, né? Para fazer o link com os cuidados paliativos, mas entendendo que o luto pode iniciar em qualquer uma dessas situações que eu mencionei, tá? Então, pessoal, esse autor aqui, o Parkes, né, o Colin Parkes, ele é um grande estudioso no luto. Essa referência é bem antiga porque é um livro, né? Mas ele fala no livro dele que o luto é uma importante transição psicossocial. Quem já passou pelo luto vai entender o que eu tô falando, né? Como assim transição psicossocial? A parte psicológica tem uma alteração e a parte social também. Isso é muito verdadeiro. Então, não é mentira quando a gente diz que após o luto, aquela pessoa não será mais a mesma. Não será mesmo, né? Ela sofrerá uma modificação. De que ordem será essa modificação? Com certeza psicoafetiva e com certeza social. Por que social, né? Alguns papéis se alteram muitas vezes. Então, por exemplo, eu vi a postagem de uma aluna nossa, né, da graduação, dizendo esses dias nas redes sociais, saudades de ser filha, né? Então, é bem isso. Então, às vezes a pessoa tinha o papel de filha, ela perdeu aquele papel, né? Então, agora ela terá outros papéis sociais. Ou deixou de ser pai, deixou de ser mãe, certo? Então, é uma alteração social bem importante que o luto traz, né? Segundo a observação do Colin Parkes, tem um impacto em todas as áreas da influência humana, todas as áreas das quais a gente se relaciona. Tem impacto na economia? Tem impacto na economia. A gente está vivendo isso agora, né? Tem impacto familiar? Tem impacto familiar. Pode ter impacto no comércio, na escola? Sim. Então, sabendo disso, eu queria até fazer uma pergunta. Vocês acham que o luto pode ter influência nos hospitais? Com certeza, né? Porque nós, profissionais que trabalhamos diretamente com a morte de outras pessoas, a gente também, em alguns momentos, pode se sentir enlutado, né? Porque essa é uma resposta fisiológica, ok? Então, eu acho que isso é muito importante porque não tem como frear isso, não tem como medicalizar isso, é uma transição psicossocial a qual todos vamos viver, né? E a última frase aqui do Colin Parkes, a experiência de ter um vínculo emocional rompido pela morte traz consequências no âmbito somático, social e cultural. Então, isso é muito importante. É verdadeiro que o luto traz consequências no âmbito somático, né? Então, é verdade que a gente somatiza no corpo biológico algumas sensações. O Colin Parkes mesmo fez um estudo muito interessante com viúvas e ele observou que nessas viúvas que elas tiveram uma incidência maior de eventos cardiovasculares reais, né? Eu digo reais porque toda queixa de alguém é real, né?
Mas é real para aquela pessoa. Mas o que eu quero dizer? Ele fez um estudo na Inglaterra, em alguns hospitais que tinham pronto-socorro, e ele investigou todas as causas, as procuras, né, do hospital de pessoas que tinham dor torácica. E grande parcela dessas pessoas, a dor era relacionada ao luto e foi confirmado ou uma síndrome coronariana ou infarto. Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Nós teremos reações fisiológicas importantes oriundas do processo de luto. Então, uma pessoa enlutada, ela pode infartar mais do que as outras? Sim. Então, segundo o Colin Parkes, sim. Hoje, até nos congressos de cardiologia, gente, né? A gente eventualmente tem congresso de cardiologia aqui em Curitiba. Tem um nicho do congresso que é separado para enfermagem. E no último congresso do ano passado, eu vi que tinha uma parte que era ligada a essa área, né? De tudo que a gente pode somatizando que atinge o coração, tá? Então, veja, muitos profissionais da enfermagem acham que só o psicólogo que atende pessoas enlutadas. Tem uma família enlutada? Encaminha para o psicólogo. Ok, a gente precisa fazer o encaminhamento mesmo. Porém, nós, enfermeiros, também temos algumas coisas que nós podemos fazer por essa pessoa. Então, entendendo que essas pessoas vão somatizar, né, esses sentimentos, isso pode ter reflexos biológicos. Então, o que a gente pode observar? Então, problemas cardiovasculares, infarto, inclusive, a síndrome coronariana aguda, vômitos, náuseas, insônia, dores musculares muito intensas, diarreia, ou anorexia, astenia, pode haver insônia, tá? Ou sonolência, pânico, tá? Então, a gente vai sim atuar nesses efeitos somáticos, ok? Consequências sociais, como a gente já falou, altera muito os papéis sociais, né? Altera o ciclo social que a pessoa quer frequentar, altera os aspectos emocionais e também culturais. Então, a gente vai ver um pouco desses aspectos mais para frente. Etapas. Então, segundo o Colin Parkes, as pessoas enlutadas, elas passam por algumas etapas. Então, a gente viu, né, que a Elizabeth Kübler-Ross, ela fala que durante o processo de morrer, ali, ou durante notícias, né, que ameaçam, assim, a nossa segurança, a nossa vida, a gente passa também por alguns ciclos psicoafetivos, né? Então, negação, raiva, mas a gente sabe hoje que isso não é linear. Eu não nego, depois fico com raiva. Isso pode ser cíclico, né? Pode ir e voltar. E o Colin Parkes, ele relata que, mesmo permeando esses sentimentos que a Elizabeth Kübler-Ross colocou, o enlutado passa por algumas etapas, e nesse sentido ele coloca etapas mesmo, sequenciais. E nós, enfermeiros, a gente tem que reconhecer essas etapas para poder auxiliar os enlutados, tá? Então, a primeira etapa é o entorpecimento. Então, é uma reação inicial à perda. Você fica meio anestesiado, a gente usa essas palavras, né? Então, muitas vezes a gente vê na televisão notícias de catástrofes, de desastres, eu sempre ouço comentários assim, nossa, mas ela nem tá chorando. Por quê? A gente precisa entender essa reação inicial. Acho muito importante a gente estudar isso, porque nos hospitais nós vamos abordar essas pessoas, essas famílias, nesse momento, né? A gente vai estar presente muitas vezes nesse momento, então entender que a pessoa pode ficar meio anestesiada, né? Sem saber o que falar, sem saber o que fazer, sem expressar reações, e qual pode ser nosso papel frente a isso, né? Vamos ver os outros itens para ver se a gente consegue ver, se inserir nesse contexto, ó. Segunda colocação, pode ocorrer choque, descrença ou entorpecimento, desamparo, sensação de estar perdido ou imobilizado. Então, veja, ao mesmo tempo que alguém pode ficar assim, paralisado, anestesiado, alguém pode se jogar no chão ou começar a gritar. E veja só, claro, a gente tem que procurar apoiar essa pessoa, mas entender que isso pode ser uma reação. A pessoa pode gritar, pode chorar, pode querer esmurrar alguém. Então, isso pode acontecer. E a gente tem que entender que isso não é contra nós, né? É contra aquela situação, tá?
Como a pessoa tende a ficar perdida, imobilizada, ela pode ter dificuldade para tomar decisões. Então, qual seria um papel nosso? Auxiliar ela a tomar decisões. Você quer que eu ligue para alguém? Você quer que eu chame mais alguém? Se a pessoa nem souber, a gente vai ajudando ela a achar alguém, tá? Tomar as providências legais que tem que ser tomadas, né? A gente vai auxiliando nesse processo. Ah, professora, mas não é um assistente social que faz isso? Em algumas instituições, sim, ele vai dar andamento nesses papéis, na parte legal. Mas tem muitos serviços que não têm assistente social. As nossas UPAs, por exemplo, elas têm um assistente social, mas ele não fica na UPA, né? Ele é chamado para algumas situações, mas essas situações rotineiras, os enfermeiros é que tem que auxiliar, tá? Duração disso, podem ser horas ou muitos dias. Então, essa sensação de entorpecimento, ela pode se prolongar por muito tempo, né? Então, veja, a nosso papel em ajudar essa pessoa, desculpe, gente, a tomar decisões, né? A orientar também a família sobre isso. Podem ocorrer sintomas somáticos, aí a gente entra muito, né? Pode ter dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, como eu falei, o vômito, né? Diarreia. Então, a gente também atua. A pessoa pode ter hipoglicemia, ou no caso de um diabético, hiperglicemia pelo estresse, né? Então, a gente vai auxiliar nessas questões somáticas. E pode também ocorrer a negação da perda, que é o que a Elizabeth Kubler-Ross diz que pode acontecer, né? A pessoa pode negar. Essa negação, ela pode ser de alguns minutos, né? Assim, não acredito. E você ficar incrédulo por alguns minutos e logo depois tomar decisões. Ou pode durar muitos dias, tá? É uma tentativa psicológica, né? No livro da Elizabeth Kubler-Ross, ela cita isso. É como se você olhasse para o sol por muitas horas sem um óculos. Né? A gente não consegue olhar para o sol muitas horas sem óculos. Então, a negação é como se fosse um óculos, né? É um ajuste psicológico de enfrentamento para aquela situação, tá? A segunda etapa, anseio e protesto. Então, é uma fase de fortes emoções. Veja, esse anseio e protesto, ele pode acontecer minutos depois, né? Ou dias depois. Então, olha como a gente tem que estar preparado, né? Pode haver sofrimento psicológico, pode haver agitação, certo? Então, a pessoa pode ficar super revoltada com essa situação. A busca pelo reencontro pela pessoa perdida. Então, muitos familiares retornam ao hospital, muitas vezes, para conversar com a equipe de saúde, porque é um reencontro, né? Pode haver várias situações dessa natureza, Pode haver crises fortes de choro, então não tentar fazer com que a pessoa pare de chorar, né? Então é importante que ela coloque isso para fora, Pode haver descrição de presença do falecido, então Colin Parkes refere muito isso no livro dele, né? A sensação de presença, do cheiro, de ter escutado a voz, então isso pode ocorrer, né? Pode haver sentimento de raiva até contra si mesmo, né? Porque a pessoa muitas vezes pode se culpar por aquele evento, né? Pode haver culpa contra si, contra os demais e ao próprio morto. Então, veja, contra os demais pode até ser, inclusive, contra nós, da enfermagem. Então, olha como a gente tem que cuidar com as nossas posturas, porque tudo pode favorecer essa culpa, né? E se isso acontecer, entender que não é contra nós, é contra a situação. O que é muito triste é quando algum profissional da enfermagem revida, né? Quem revida uma ação de um familiar é porque não compreende esse processo, né? Claro, a gente não vai deixar com que a pessoa fique nos agredindo sem fazer nada, mas a gente vai acolher, explicar que não é assim, mas a gente não vai se ausentar daquele momento, né? Preocupação com lembranças, pertences e objetos do falecido. Então, pode haver essa preocupação de não querer que toque em nada, querer que deixe tudo naquele lugar, ou até o contrário, não querer ver, não querer olhar, né? Uma tendência a procrastinar, mexer nas coisas. Então, isso pode acontecer. Em relação a isso, pessoal, como essas são etapas, é muito importante que nos momentos ali que nós estamos preparando o corpo para encaminhamento, né, para um morgue, que a gente possa retirar todos os pertences, acondicionar numa embalagem, né, pode ser em uma sacola,
pode até ser em um saco, mas evitar assim saco de lixo que esteja escrito alguma coisa, né? E aí encaminhar para essa pessoa devolver, né? Não jogar nada fora, porque tudo aquilo que não é importante para nós pode ser importante para aquela pessoa e ela vai querer nesse momento aqui, né? Que ela vai se preocupar com lembranças. Então, muitos familiares voltam ao hospital porque eles querem uma imagem que estava no leito, eles querem uma correntinha que estava no pulso, né? Então, tomar cuidado com esses detalhes, tá? Desespero, então, a terceira etapa é a pessoa, ela anseia, ela protesta, ela grita, ela chora, ela procura a pessoa, ela cuida das coisas, deixa tudo imóvel, mas aí ela percebe que não adianta, né? Que nada disso vai adiantar, e aí ela se desespera, porque ela entende que realmente não vai ter volta essa situação, né? Então, ó, a pessoa reconhece a imutabilidade da perda, pode deixar de buscar e procurar pelo falecido, ela pode ficar depressiva e não querer fazer nada, não querer conversar, não querer sair de casa, não querer comer, porque é uma constatação psíquica da ausência definitiva daquela pessoa, né? Pode haver falta de interesse pelas coisas, então isso não é anormal, né? Como é um processo, pessoal, isso é bem importante. Não adianta medicalizar isso, porque a pessoa passará por esse processo. Não tem como evitar, né? Ó, pode haver afastamento de atividades, também de pessoas, né? A pessoa pode ter alteração na iniciativa e na concentração, não conseguir se concentrar. Então, por exemplo, começar a fazer o almoço e não conseguir terminar, por exemplo, né? E sintomas somáticos. Então, vocês estão vendo que em todas as etapas podem haver sintomas somáticos. Então, como que nós, enfermeiros, não cuidamos dos enlutados, né? Claro que nós cuidamos, certo? E a última etapa seria recuperação e restituição, né? Também a pessoa pode ter sintomas de desesperança, de depressão, mas vagarosamente vão surgindo sentimentos mais positivos, né? Então você já vai vendo um movimento dessa pessoa de querer arrumar as coisas, né? Mudar as coisas de lugar, ela deixa de frequentar tantos lugares que aquela pessoa frequentava, ela passa a se voltar mesmo para a nova identidade dela, né? Vai aceitando mudanças. Se é, por exemplo, um cônjuge que morreu, nessa fase, às vezes a pessoa já está aberta a um outro relacionamento, né? Ela vai reconstruindo uma nova rotina, uma nova identidade, tá? Então, ó, a redução da parada, da busca pela pessoa falecida, né? Como eu falei, a pessoa torna-se mais independente, com mais iniciativa, e é comum o retorno aos sintomas precedentes em alguns momentos, principalmente em datas socialmente importantes. Então, por exemplo, a pessoa já se recuperou, já restituiu uma nova identidade, mas é claro, em momentos marcantes, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Ou uma data específica, ou quando vai fazer uma comida específica, né? Quando vai a um passeio específico, isso pode gerar emoções e trazer fortes sintomas somáticos. Então, o que eu acho que é muito importante é a gente entender que isso tudo é normal, né? Não é nada anormal, ai, mas fulano tá muito desanimado, mas é normal, né? Não há um tempo, né? Antigamente se falava em 1 a 2 anos, né? Um tempo razoável, né, para durar essas etapas. Então, não é algo rápido, né? É um processo mesmo, então, pelo qual teremos que passar. Como é uma transição psicossocial, ela demora, ela não é rápida, né? Tem vários autores que dizem também, quando o luto passa, né? Algumas pessoas, principalmente mães, né, dizem que nunca, né? Mas, na verdade, a gente vai ver algumas diferenças conceituais nesse aspecto, mas quando a gente consegue falar sobre aquela pessoa sem chorar, né? Então, isso é uma coisa, um indicador importante, tá? Ok. Então, para finalizar essa parte da aula, eu vou explicar os estágios, né, de luto descritos pela Elizabeth Kübler-Ross, e aí depois a gente passa para uma segunda etapa. Tá? Então, segundo Elizabeth Kübler-Ross, ela foi uma das primeiras pesquisadoras que se debruçou sobre isso, né? O livro dela tá ali, ó, sobre a morte e o morrer. Então, como que foi o trabalho dela? Ela era psiquiatra
Então ela percebia que ninguém cuidava das pessoas que estavam morrendo e ela se interessou em ficar próxima dessas pessoas no final da vida para aprender a cuidar melhor delas. E ela gravou depoimentos e fez uma análise. Então ela percebeu, ela categorizou essas etapas. Ela viu que diante de uma notícia, né, de fim de vida, de morte próxima, de doença assim que ameaça a vida, essas pessoas passavam por essas etapas, tá? Hoje já se sabe que nem sempre linearmente. Então, aqui eu coloquei números, né? Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Mas a gente sabe que essas etapas podem ir e voltar, ir, voltar, ir e voltar. No livro dela, ela disse que todos os pacientes que ela pesquisou tiveram uma negação, né? Alguns, uma negação pequena, outros uma negação maior, mas todos tiveram. E quase todos, tipo de uma amostra, não lembro, acho que eram 100 e poucas pessoas, apenas 2 pessoas morreram sem aceitar aquela situação, tá? Então, acho que isso é muito importante para nós. Seja paciente, seja familiar, todos podem passar por essas etapas e a nossa tarefa é ajudar. Lembrando que a gente está falando dos pacientes e dos familiares, mas a gente está falando de pessoas, então isso serve para nós também, tá? Ela também diz, pessoal, que as pessoas podem passar por luto antecipatório. O que é isso? Antes mesmo de acontecer uma coisa que, né, um desfecho, por exemplo, de morte, você pode estar sofrendo por antecipação. Então, pode haver um caso, uma situação no hospital, por exemplo, em que o paciente ele já está consciente da sua situação, já venceu essas etapas psíquicas e já aceitou né, o desfecho da sua vida, mas o familiar não. Então, a gente tem que auxiliar nesse processo, tá? Então, pessoal, eu não coloquei aqui na aula, então vou falar um pouquinho sobre essas etapas, né? A negação, pessoal, é aquela etapa, como eu falei, é uma coisa boa psicologicamente, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando você recebe uma notícia que você não está esperando, a primeira coisa que você fala é, não, né? Então, esse não, ele pode durar um segundo, mas a gente nega, né? Então, veja, a gente não vai incentivar a negação, mas a gente tem que compreender que esse é um processo normal, tá? A pessoa pode negar. Essa negação, ela pode ser muito extensa? Pode, tá? E a gente não vai ajudar a pessoa nessa negação, tá? Mas a gente vai ouvir o que ela tá falando. Por exemplo, vou citar um exemplo. Tem um diagnóstico de câncer avançado e a pessoa tá negando esse diagnóstico. Eu não vou reforçar essa negação, tá? Mas eu vou entender que é um período pelo qual a pessoa tá passando psicologicamente, tá? 2, raiva. Eu acho que aqui a gente vive muito isso enquanto profissional de saúde, que é ou o paciente ou o familiar, ou até um profissional da saúde enlutado, ele pode fazer isso também. Como ele tá com raiva, ele pode agredir quem tá perto, certo? Isso pode ser familiar, pode ser o paciente, pode ser qualquer pessoa que tá próximo, né? Então, o que a gente deve fazer? Não revidar, tá? Então, veja, claro, eu vou deixar o paciente bater em mim? Não vou deixar, óbvio que não, né? Mas eu vou entender que aquela raiva não é necessariamente direcionada a mim, é a situação que ele tá vivendo, tá? Se você for profissional nessa hora e não tomar isso para você do ponto de vista pessoal, certamente esse paciente vai te agradecer muito ter permanecido do lado dele naquele momento que ele estava mais raivoso, tá? Então, estudar e entender que isso vai acontecer com um familiar que está ali com, né, um paciente ruim, com uma doença grave, né? Vai acontecer, tá? 3, negociação. Então, a pessoa vê que não adianta muito, né? Ela já negou, já ficou raivosa, já xingou, já gritou e não adiantou. Ela continua com a doença grave ou continua com risco de falecer. Ou para quem já faleceu, a pessoa faleceu, mesmo com a tua raiva. Então, ela começa a negociar. Nesse momento, a gente vê uma interiorização dessa pessoa e quem tem essa forma de enfrentamento vai buscar principalmente religiosidade. Então, você vai ver as pessoas rezando mais, pedindo para rezar uma missa, fazendo promessas, né? Isso é muito, muito interessante. O que a gente pode fazer enquanto enfermagem? Perguntar se a pessoa tem alguma religião, se ela deseja que chame alguém, um padre, um pastor, para que ela possa conversar,
ou se ela quer ler um texto, uma oração, né? Assistir uma missa. Então, essas coisas podem auxiliar, tá? Depois ela percebe que mesmo negociando não adianta, né? E aí ela deprime, né? Deprime porque ela vê que a morte aconteceu mesmo, ou que vai acontecer. Então, esse momento é de recolhimento mesmo, né? E quem já passou por luto sabe que existe esse momento. E ele deve ser respeitado, né? Nessa hora, muitas vezes, a família, ela quer tirar a pessoa daquele recolhimento, né? E ela precisa desse tempo para compreender o que está acontecendo. E finalmente ocorre a aceitação. Na aceitação, a pessoa começa a falar sobre isso de uma forma mais natural e até deliberar. Então é a hora, assim, como ela já aceitou, se é um familiar de alguém que já morreu, ela começa a tirar as coisas de lugar em casa, reorganizar a sua vida, né? Se é o paciente que está vivendo isso, né, esse processo de fim de vida, ele vai chamar a família, vai falar o que ele quer, o que ele não quer, né? E isso é doloroso para a família, escutar. Então, qual que é nosso papel? Orientar a família a não interditar essas frases, né? Quando o paciente, por exemplo, ele quer dizer alguma coisa, olha, quando eu morrer, eu quero ser enterrado em tal lugar. A família normalmente fala, ai, para com isso. Então, não. Nessa hora, a gente não interdita o que ele está falando, a gente acolhe, a gente escuta. Isso é muito difícil, tá? Em cuidados paliativos, essa é uma fase boa para ver as questões de final de vida, né? O que a pessoa quer, o que ela não quer, até em termos de cuidado, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui essa parte da aula. Espero que tenha auxiliado vocês a compreender um pouquinho, né? Das fases, né, pelas quais as pessoas passam durante o luto, que pode ser antecipatório, e também compreender um pouquinho do papel da enfermagem, tá bom? Então, vamos continuar com a segunda parte do luto. Tchau!